Pare tudo. Se você tem mais de 60 anos e está usando Ozempic, Mounjaro ou qualquer caneta de emagrecimento, o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você continuar andando com suas próprias pernas ou depender de bengala, cadeira de rodas ou até mesmo ficar acamado. Isso não é exagero. É o alerta que a Sociedade Brasileira de Geriatria acabou de lançar em 2026 e que pode estar acontecendo com você neste exato momento sem você perceber. Antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários porque essa informação pode salvar a vida de alguém da sua família. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora e deixa seu like. Você vai entender por que daqui a pouco. Você conhece alguém que está usando essas canetas mágicas? Aquelas injeções semanais que prometem emagrecimento rápido sem esforço? Claro que conhece. Em 2026, virou febre. Todo mundo quer. A vizinha perdeu 15 quilos. A comadre perdeu 20. O cunhado do seu filho perdeu 25. Parece milagre, não é mesmo? Mas eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Essas pessoas estão realmente mais saudáveis? Ou será que por trás daquela roupa mais folgada, daquele rosto mais magro, está acontecendo algo muito mais perigoso que ninguém está vendo? Porque o que os médicos estão descobrindo agora, em 2026, é que sim, você emagrece. Mas o que você está perdendo pode não ser só gordura. E isso muda tudo. Presta muita atenção no que vou falar, porque isso é chocante. Estudos recentes mostram que para cada 10 quilos que você perde com essas injeções, até 5 quilos podem ser de músculo. Você ouviu direito. Músculo. Não é gordura, é a sua força. É a massa que mantém você em pé, que te faz levantar da cadeira, que te permite caminhar até o banheiro sozinho. A Sociedade Brasileira de Geriatria deu um nome para isso: sarcopenia acelerada. É como se você envelhecesse décadas em poucos meses. Imagine, você tem 65 anos, mas seus músculos ficam com a força de alguém de 85 anos. E o pior, você nem percebe no começo. Sabe por quê? Porque a balança mostra um número menor, a roupa fica mais larga. As pessoas te elogiam. Nossa, como você emagreceu. Mas por dentro, por baixo da pele, seus músculos estão derretendo. Está acontecendo uma tragédia silenciosa. E aqui vai o detalhe mais assustador. Quando você perde músculo depois dos 60 anos, recuperar é muito difícil. Não é como perder e ganhar gordura. Músculo é precioso na terceira idade. Cada grama de músculo que você perde pode significar menos independência, mais risco de queda, mais chance de fratura. Você quer emagrecer? Claro que quer. Todos nós queremos. Mas você quer trocar a obesidade pela cadeira de rodas? Você quer ficar magro, mas sem força para abrir um pote de azeitona? Sem força para carregar a sacola do mercado? Sem força para brincar com os netos? E agora vem a parte que os vendedores dessas canetas não querem que você saiba. Em 2026, está crescendo o número de pessoas que estão desistindo do tratamento. Isso mesmo, desistindo. E não é porque atingiram o peso ideal, não. É porque não aguentam mais. Sabe aqueles efeitos colaterais que os médicos dizem que passam com o tempo? Para muita gente, eles não passam. Náusea o dia inteiro, vômito, perda total do prazer de comer. Imagina você, que sempre amou uma comida caseira, um churrasco no domingo, um docinho depois do almoço, e de repente você perde completamente a vontade de comer. A comida não tem mais gosto. Você se força a comer e passa mal. Tem gente relatando que fica semanas sem conseguir comer direito. E aí junta, você não está comendo proteína suficiente, e a medicação está acelerando a perda de peso. O que você acha que o corpo vai consumir primeiro? O músculo. Exatamente o que você mais precisa preservar. E tem outro problema que ninguém fala: o custo. Essas canetas custam entre R$800 e R$500 por mês, todo mês, para o resto da vida. Porque sabe o que acontece quando você para? O peso volta, mas não volta igual, volta pior. Você recupera a gordura, mas não recupera o músculo que perdeu. Então você fica com aquela aparência flácida, caída, envelhecida. Eu recebi mensagens aqui no canal de pessoas dizendo: eu gastei R$15 mil em um ano, perdi 20 quilos, parei porque não aguentava mais as náuseas. Em 6 meses ganhei 18 quilos de volta, mas agora eu estou mais fraca do que antes. Não consigo mais subir escada, preciso segurar no corrimão para não cair.
Isso é o que eles chamam de efeito rebote, mas não é só rebote do peso. É rebote da sua saúde. É rebote da sua independência. E aqui fica ainda mais complicado. Sabe por quê? Porque os próprios médicos estão em conflito sobre isso. De um lado, você tem os endocrinologistas. Eles focam no diabetes, no colesterol, na pressão alta. E para eles, essas medicações são maravilhosas. De fato, elas controlam o açúcar no sangue, ajudam o coração, reduzem o risco de derrame. Para quem tem diabetes tipo 2, pode ser um tratamento importante. Mas do outro lado, você tem os geriatras, os médicos especialistas em idosos. E eles estão gritando: pessoal, tem algo muito errado acontecendo aqui, porque eles estão vendo idosos que emagrecem, mas chegam no consultório com queixas assustadoras, tontura constante, fraqueza nas pernas, dificuldade para levantar, quedas frequentes. Os geriatras criaram até um termo novo: sarcobesidade. Sabe o que é isso? É quando a pessoa parece mais magra por fora, mas por dentro está cheia de gordura infiltrada nos músculos e nos órgãos, com pouca massa muscular. É o pior dos dois mundos. Você não tem a proteção do músculo e ainda tem a inflamação da gordura ruim. E tem um dado que me deixou chocado. Idosos com sarcopenia têm 3 vezes mais risco de cair. E você sabe o que uma queda significa depois dos 65 anos? Pode significar fratura de fêmur. E fratura de fêmur em idoso é uma das coisas mais graves que existe. Muitos nunca mais voltam a andar. Muitos desenvolvem complicações sérias. Então você me diz, o que vale mais a pena? Perder peso rápido e correr o risco de perder sua independência? Ou emagrecer de forma mais lenta, preservando seus músculos, mantendo sua força, garantindo que você vai continuar andando, viajando, vivendo sua vida com qualidade? Agora, atenção. Eu não estou dizendo que você deve parar com a medicação se o seu médico receitou. Nunca faça isso sem orientação médica. O que eu estou dizendo é que se você está usando ou pensando em usar, você precisa tomar cuidados específicos que muitos médicos não estão orientando. Primeiro, você precisa fazer musculação. Não é opcional. Não é se der. É obrigatório. Treino de força pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E não precisa ser aquela coisa pesada de academia, não. Pode ser exercício com peso do corpo, com elástico, com pezinhos leves. Mas tem que ser algo que desafie seus músculos. Segundo, você precisa comer muita proteína, muito mais do que você imagina. Os estudos mostram que idosos usando essas medicações precisam de pelo menos 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso significa que se você pesa 70 quilos, precisa de 84 a 105 gramas de proteína por dia. Isso é muita proteína. É carne, frango, peixe, ovo, queijo e iogurte em todas as refeições. Terceiro, você precisa de acompanhamento de um geriatra ou de um médico que entenda de saúde do idoso. Não basta só o endocrinologista. Você precisa de alguém que esteja olhando para a sua força muscular, para o seu risco de queda, para a sua capacidade funcional. Quarto, você precisa fazer exames de composição corporal regularmente. Não adianta só subir na balança. Você precisa saber quanto de músculo você tem, quanto de gordura, como isso está mudando ao longo do tratamento. E tem uma coisa que eu preciso falar. Se você tem mais de 75 anos, peso normal ou levemente acima do peso, você provavelmente não deveria estar usando essas medicações. Sabe por quê? Porque nessa idade, ter um pouquinho de gordura a mais pode até ser protetor. Protege em caso de doença, protege em caso de queda, dá reserva de energia. A obesidade é ruim? Sim, mas a fragilidade é pior, muito pior. Você pode ser um idoso com um pouquinho de sobrepeso e viver muito bem, com qualidade de vida, com independência. Mas um idoso fraco, sarcopênico, não consegue viver bem. Ele precisa de ajuda para tudo. Então vamos recapitular porque isso é muito importante. As canetas de emagrecimento podem funcionar, mas elas vêm com um preço que pode ser alto demais para quem tem mais de 60 anos. Elas podem roubar sua força, sua independência, sua qualidade de vida. Muita gente está desistindo porque não aguenta os efeitos colaterais. Muita gente está tendo efeito rebote e ficando pior do que estava antes. E muita gente está perdendo músculo sem perceber, trocando a obesidade pela fragilidade.
Se você está usando ou conhece alguém que está usando, compartilhe este vídeo. Mande para essa pessoa. Pode ser que você esteja salvando a independência dela. Pode ser que você esteja evitando uma queda, uma fratura, uma tragédia. E se você está pensando em começar a usar, pare. Converse com um geriatra primeiro. Faça uma avaliação completa da sua saúde muscular. Veja se realmente vale a pena para o seu caso. Porque não é porque todo mundo está usando que você deve usar também. Lembra daquele alerta que eu dei no começo do vídeo? Eu disse que essa informação poderia salvar sua independência. Agora você entende por quê. Você não precisa escolher entre ser magro ou ser forte. Você pode emagrecer preservando seus músculos, mas você precisa fazer do jeito certo. E antes de você ir embora, eu quero que você faça uma coisa. Olha para os seus braços, para as suas pernas. Você consegue levantar da cadeira sem usar as mãos? Consegue subir um lance de escada sem ficar ofegante? Consegue carregar suas próprias compras? Se a resposta for não, você precisa focar em ganhar força antes de pensar em perder peso. Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Você conhece alguém usando essas canetas? Como está sendo a experiência? Vamos conversar aqui embaixo porque sua história pode ajudar outras pessoas a tomarem a decisão certa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E lembra, sua independência vale mais do que qualquer número na balança.